escuta, ela relaciona uma série de direitos que são assegurados a uma criança ou adolescente. Para cada um desses direitos que estão aqui relacionados, que eu trouxe só alguns, corresponde o quê? Corresponde uma obrigação, um dever de agir no poder público. O sistema, a rede de proteção tem que se organizar naturalmente e espontaneamente para efetivar esses direitos sem a necessidade da intervenção do Conselho Tutelar. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Quando você desenha um fluxo e coloca o Conselho como primeiro a atender uma criança, isso já, inclusive, parte do princípio que houve a omissão do poder público. Porque se não houver a omissão do poder público em atuar, o Conselho Tutelar não tem o que fazer. Porque se o poder público naturalmente, espontaneamente, presta os atendimentos devidos para a criança, o Conselho vai fazer o quê? O que o Conselho vai fazer? Aliás, uma coisa que vocês têm que se dar conta, toda vez que o Conselho for acionado, isso é um combinado que vocês têm que fazer com a rede de proteção. Toda vez que o Conselho for acionado, quem acionou o Conselho tem que apresentar uma justificativa pela qual o Conselho foi acionado. O que é que se quer que o Conselho faça e por quê? Até para que o Conselho entenda. Porque não é normal, porque não é natural, porque não é obrigatório que o Conselho intervenha em todos os casos. Porque se você fizer isso, você cria um gargalo no Conselho Tutelar. E sem necessidade. Você tem que ter não uma porta de entrada com o Conselho Tutelar, você tem que ter múltiplas portas de entrada. Depois eu volto aqui. Múltiplas portas de entrada. Eu costumo dizer aqui, ó, esse desenho mostra o que não pode acontecer. É o que não pode acontecer, que é justamente centralizar tudo no Conselho Tutelar. Colocar como um Conselho porta de entrada para todas as situações. Na verdade, para cada um desses casos que estão aqui relacionados, e outros tantos, nós temos que ter portas de entrada distintas. Quando eu falo portas de entrada, o que são? São órgãos, programas, serviços, que são referenciados, quer dizer, são previamente identificados como os responsáveis por prestar o atendimento primário. E não é simplesmente aleatório, eu escolhi você, está com você. Não, quando eu falo referenciados, é dentre aqueles equipamentos, dentre aqueles profissionais que têm preparo técnico para executar aquela função. Porque nós estamos falando de funções, de ações que são altamente complexas, que são muito delicadas, que se forem mal planejadas e mal executadas, por si só podem causar prejuízo para a criança. Se você buscar lá o conceito de revitimização, uma das causas de revitimização, o que é? É submeter uma criança, um adolescente, a um procedimento desnecessário. Quando você faz uma intervenção desnecessária, quando você aplica uma medida sem a comprovação prévia da sua real necessidade, isso pode por si só causar prejuízo para a criança. Se deram conta disso? Por isso que vocês não podem pura e simplesmente receber uma demanda genérica, sem uma justificativa, sem a demonstração da necessidade real da intervenção do conselho ou da aplicação da medida e ficar aplicando medida aleatoriamente. Não só vocês têm que ter uma justificativa quando recebem a demanda, e aí vocês têm que combinar com a rede, para que fique bem claro, quando o conselho ele for acionado, tem que ficar demonstrada uma coisa que é básica, a presença de alguma das situações lá do artigo 98 do Estatuto que justifica a intervenção do Conselho Tutelar. E não é só porque os pais se atrasaram para pegar o filho na escola que automaticamente está caracterizada a hipótese do artigo 98. Não é só porque houve uma briga dentro da escola, ou porque tem uma criança na rua agora, fora, não é só por causa disso que automaticamente está caracterizada uma das hipóteses do artigo 98. Aliás, para você caracterizar uma situação do artigo 98, você tem que demonstrar, não pode ser banalizado. Você não pode considerar que está todo mundo em risco
automaticamente. Aliás, uma coisa que as pessoas confundem, e eu não quero que vocês façam essa confusão: situação de vulnerabilidade social de um lado, situação de risco de outro. São conceitos diferentes, mas as pessoas confundem. Dá a impressão que todo pobre está em risco. Não. Você tem, né, pessoas em situação de vulnerabilidade social que não estão em risco, as crianças não estão em risco, apesar de podem morar debaixo da ponte. Pode estar morando debaixo da ponte e não está em situação de risco. E pode estar morando na cobertura do prédio mais luxuoso da capital do estado e está em situação de risco. Quer dizer, vulnerabilidade social e situação de risco são conceitos diferentes que não se confundem. E vocês têm que ter essa cautela, né, para evitar querer culpabilizar, né, a pobreza, enxergar na pobreza em si uma violação de direitos. Isso é a visão minorista. Na época do Código de Menores, sim. Na época do Código de Menores tinha essa previsão. Uma das hipóteses que no Código de Menores se considerava uma criança ou adolescente em situação irregular, na época o termo que se usava era situação irregular, é justamente em razão da falta ou carência de condições materiais, né? Em razão da pobreza. A pobreza, na época do Código de Menores, era a causa de situação irregular e justificava até o acolhimento de criança. Só que o Estatuto expressamente vedou isso, expressamente proibiu que, diante da falta ou carência de oportunidade, você automaticamente afastasse a criança da família e colocasse no acolhimento ou numa outra família. Muito pelo contrário, previu mecanismos, previu programas e serviços de proteção à família, para que justamente nós possamos ter uma atuação alternativa e não culpabilizar, né, não punir o pobre só porque ele é pobre. Então nós temos que ter essa cautela. Mas nesse desenho aqui, mais uma vez aqui, o protetor, olha, o que o Conselho tem que trabalhar, assim como o Ministério Público, aliás, nós temos que trabalhar juntos, em harmonia, sem um querer ficar mandando no outro, sem um querer ficar exigindo do outro coisas que não competem ao outro, mas tem que ter uma aproximação com o Ministério Público, né, o Conselho Tutelar, para que nós possamos cobrar juntos da gestão dos conselhos que deliberam política pública a elaboração, o aperfeiçoamento da política de atendimento à criança, para que nós possamos ter ações de prevenção e, né, ações de proteção ou atendimento primário, como eu costumo dizer. E o atendimento primário, evidentemente, ele tem que estar à disposição 24 horas. Não existe autorização legal para que uma rede de proteção deixe de funcionar 24 horas. As pessoas que estão mal acostumadas e achando, não, depois do expediente é só o Conselho Tutelar. Isso é um absurdo. Além de ilegal, isso é uma irresponsabilidade. Porque o Conselho Tutelar, ele não tem competência técnica para poder tomar decisão alguma sem suporte técnico. E, aliás, como eu falei, antes de você acionar o Conselho, você tem que demonstrar a presença da situação lá de risco do 98. Quem vai avaliar isso? Aliás, eu tenho visto alguns promotores, juízes, de forma absolutamente equivocada, demandar ao Conselho Tutelar que o Conselho vá verificar se está presente em situação de risco. Isso é uma insanidade. Porque, veja, como eu falei, a situação de risco não se presume. E o que justifica a intervenção do Conselho Tutelar é a demonstração da presença da situação de risco. Se não estiver demonstrada a situação de risco, não há por que o Conselho intervir. Quer dizer, ele não pode ser acionado antes da demonstração da situação de risco. Ele tem que ser acionado apenas depois e mais. Apenas se ficar demonstrado que houve lá uma omissão do poder público em prestar os atendimentos que naturalmente competem ao poder público de forma espontânea prestar. Você não pode condicionar o atendimento pelos órgãos públicos à intervenção do Conselho, a aplicação de uma medida pelo Conselho, e muito menos, como eu tenho visto em alguns municípios, que é um absurdo maior ainda, a presença física do conselheiro tutelar durante o atendimento, o que em momento algum a lei sequer cogita. Aliás, a presença física do conselheiro tutelar pode inclusive causar constrangimento para a criança, pode inclusive tumultuar o atendimento, pode inclusive gerar revitimização, gerar violência institucional para aquela criança.
Porque o conselho, lamentavelmente, é visto por muitos como um órgão de repressão de criança, como uma carrocinha de criança, como o acolhedor geral da República. Né? A criança, quando sabe que tem o conselho dela próximo, fica apavorada, aterrorizada. E uma coisa que não pode acontecer é isso. O conselho não tem hipótese. A única hipótese que o conselho tem que ter contato direto com a criança quando quer. Qual é a única hipótese? Quando a própria criança, por sua iniciativa, vem até o conselho ou demanda algo ao conselho. Se a criança, por sua iniciativa, pede auxílio ao conselho, busca refúgio junto ao conselho, aí tudo bem, o conselho naturalmente vai ter contato com a criança, porque a iniciativa foi da criança, ela está pedindo socorro ao conselho, ela confia no conselho, ela quer que o conselho a proteja, aí tudo bem, o conselho vai atuar, mas isso não quer dizer que eu vou dispensar o resto, o conselho vai atuar, mas vai acionar os órgãos técnicos para fazer a escuta especializada, vai acionar os órgãos técnicos para fazer o diagnóstico, né? Uma avaliação técnica do caso, para avaliar as alternativas que existem naquele caso, e a partir daí vai tomar decisões. E a aplicação de medida é, em essência, repito, a tomada de uma decisão. E toda decisão, quando é tomada... Atenção aqui, isso aqui é muito importante. Toda decisão, quando é tomada, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser justificada. E eu tenho visto hoje em muitos municípios que se banalizou a intervenção do conselho, se banalizou a aplicação de medidas sem que houvesse, né, a preocupação de antes verificar. De fato, há necessidade, nesse caso, de que o conselho atue, o conselho intervenha, né, e essa medida, ela está sendo aplicada por quê? Qual é o fator, qual é a causa, qual é a razão da aplicação dessa medida? E veja, você fundamentar, você justificar tanto a intervenção do conselho quanto a aplicação de uma medida é essencial até para que a criança, até para que a família da criança entendam a razão de terem sido vinculadas àquela medida. Quando você vincula alguém a alguma medida, você está gerando ônus, uma obrigação para aquela criança, para aquela família. Você pode, né, como eu falei, estar causando lá um prejuízo colateral, você pode estar gerando uma revitimização se isso não for devidamente justificado, se a necessidade concreta daquela medida não for demonstrada. Aliás, se você pegar a lei, a própria lei ela diz isso claramente, né? Qual é o fator, né? Qual é o fator que justifica, né, a aplicação de medidas? Qual é o primeiro princípio que está lá relacionado, o artigo 100, né, o caput, o parágrafo único, né, do Estatuto, prevê lá os princípios que devem nortear a aplicação de medidas. E o primeiro deles, a primeira cautela que é a avaliação das necessidades pedagógicas, das necessidades em geral daquela criança ou adolescente. Se você antes não avalia a necessidade, quem vai avaliar é o conselho, quem vai avaliar são os órgãos técnicos. Como é que você pode pensar em aplicar alguma medida? E mais, né? Vamos seguir. Não só o Estatuto prevê isso, se você pegar o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 13.431, agora é a Lei 13.431, quando estabelece as diretrizes, veja, são diretrizes, né, que devem ser observadas quando o atendimento daquela criança adolescente. A primeira delas não é por acaso que diz o quê? Abrangência e integralidade. Quer dizer, não é só um órgão, não é só um setor, é todos têm que ter essa corresponsabilidade. Devendo comportar, qual é a primeira coisa que tem que comportar? A avaliação técnica. E uma vez feita a avaliação, identificou o quê? A necessidade daquela criança, você deve naturalmente prestar o atendimento. Veja, isso aqui não está dizendo, ó, desde que o conselho intervenha, desde que o conselho aplique uma medida. Não! Não! Aliás, a Lei 13.431, ela fala 2 vezes apenas do conselho tutelar. Uma vez dizendo que o conselho tem que ser comunicado em situações de violação de direitos, e a outra vez quando a lei define qual é a atribuição que compete ao conselho, que a comunicação ela vai ser feita para aplicação de medida de proteção.
Só que a aplicação de medida, ela tem que ser compreendida nesse caráter, nesse contexto excepcional, que temos aqui um decreto, o decreto 9603, que regulamenta a lei 13431, que vai dizer o seguinte: antes da mera comunicação daquele fato ao Conselho Tutelar, antes de comunicar ao Conselho, uma série de providências antecedentes devem ser tomadas pelo poder público. Não é já só comunica o Conselho, lavou as mãos, acabou, não. Veja, a própria comunicação ao Conselho, ela tem que ser realizada no contexto de uma política de atendimento que contempla ações outras precedentes por órgãos diversos, que vão inclusive colher informações junto à criança, junto à família, que vão subsidiar a eventual decisão do Conselho. O Conselho não pode tomar decisões, não pode aplicar medidas do nada. Por isso que eu falei, a intervenção do Conselho, ela tem que ser compreendida como parte de algo maior e que tem como pressuposto ações antecedentes à própria intervenção do Conselho. Se você chama o Conselho de primeiro, o Conselho não vai ter meios, não vai ter elementos sequer para identificar se está presente ou não a situação de risco, porque o Conselho não tem competência técnica, o Conselho não é um órgão técnico, o Conselho não apura nada. Eu sei que alguns colegiados instalam procedimentos, ficam apurando, não tem que apurar nada, o Conselho não é órgão jurisdicional, não tem que apurar nada. O Conselho tem que cobrar, sim, do município, que nós tenhamos o atendimento, que nós realizemos essa avaliação técnica que precede qualquer coisa, tem que ouvir a criança, tem que, enfim, colher as informações que apontem as necessidades daquela criança, que apontem as expectativas daquela criança, que apontem, afinal, o que é que a criança quer que nós façamos por ela. Nós podemos intuir, eu sei o que é melhor, eu sei o que é melhor para a criança não sabe nada, ela é incapaz. Essa é a visão menorista, é a visão código de menores, em que eu tratava a criança como um objeto, como um ser incapaz de exprimir seus desejos, opiniões. A lei hoje reconhece esse direito, um direito que está lá expresso no artigo 5º, um direito da lei 13431, um direito que o Conselho Tutelar tem que zelar para que seja respeitado pelo poder público antes de tomar qualquer providência. Sendo um direito, evidentemente, não é uma obrigação. Sendo um direito, antes de ouvir a criança, eu tenho que verificar se a criança está em condições de ser ouvida, se ela quer falar, porque ela também tem direito ao silêncio. E isso tem que ser avaliado. E antes dela ser ouvida, ela tem o direito de ser informada sobre tudo, inclusive sobre o seu direito, e dentro do direito, o direito ao silêncio, o direito de ter um adulto da sua confiança a acompanhando, ou de não ter ninguém, se ela assim desejar. Ela pode não querer ninguém perto de si, e o fato dela estar desacompanhada de um adulto não impede o atendimento de ser prestado, e muito menos determina a intervenção do Conselho para que o Conselho substitua o papel dos pais ou responsáveis. Isso não existe. Não há previsão legal para que o Conselho substitua o papel dos pais ou responsáveis. E nenhum atendimento a uma criança pode ser condicionado à presença de um adulto, e muito menos ao Conselho Tutelar, que não é substituto dos pais ou responsáveis. Se algum município está sendo exigido, isso tem que ser corrigido. Nós não podemos criar um obstáculo, não podemos criar um embaraço, uma condicionante ao exercício do direito. Eu sei de casos absurdos em que uma criança que necessita de um atendimento de saúde, às vezes fica horas esperando para ser atendida, enquanto não chega lá um adulto responsável. Isso pode, inclusive, caracterizar um crime de omissão de socorro. Dependendo da situação, pode ser tortura, se a criança está em sofrimento em razão de alguma moléstia, de algum trauma, de alguma situação. Coloca em risco a vida da criança. Nós temos que corrigir essas distorções, nós temos que evitar que nós tenhamos lá só essa exigência burocrática, não tem que ter um adulto, uma samambaia plantada do lado da criança para assinar um documento. Eu costumo dizer, não, primeiro
efetivo o direito, presta o atendimento, depois vamos atrás de qualquer formalidade, depois. O exercício do direito não pode ser restrito, não pode ser condicionado a coisa alguma, especialmente a algo que não diz respeito à criança, que não está no seu domínio, que diz respeito a outra pessoa. Então nós temos aqui criar, né, os mecanismos, ou adequar, aperfeiçoar, para nós facilitarmos ao máximo que os direitos sejam exercidos espontâneo, prioritariamente pela criança. E repito, para cada um desses direitos, eu tenho que ter programa, serviço, eu tenho que ter profissionais qualificados de referência. Se não tem hoje, é papel do Conselho Tutelar, assim como do Ministério Público, que nós temos que nos unir, repito, cobrar da gestão, e por isso o Conselho é autônomo em relação à gestão, cobrar da gestão que providencie. Isso é essencial, é fundamental. E aí, voltando lá ao decreto que eu estava, você tem aqui quase que um passo a passo das ações quando se depara com uma situação de violência contra a criança. Qual é que é a primeira que está lá prevista? Bom, primeiro que fala claramente que o atendimento tem que ser intersetorial. Está lá no começo. Não é um órgão, agente, setor. É intersetorial. Nós temos que organizar a rede para que de fato ela funcione como rede. E não fique só um jogando para o outro responsabilidades. De forma aleatória, sem sequer saber por quê. Muitas vezes as pessoas acionam o conselho sem sequer saber por que estão acionando. Isso tem que mudar, repito, toda vez que o conselho for acionado, aliás, tem até um fluxo aqui que eu desenhei, isso aqui é um fluxo da lei Rede-Borel, bem telegráfico, bem simplificado, né? Mas só para trazer algumas noções básicas. Primeiro que quando se fala em violência contra a criança, aqui no caso violência doméstica contra a criança, você tem duas linhas de atuação, né? A linha lá em cima, a linha horizontal, é a linha da repressão. Quem é que vai atuar na repressão dessa violência? É a polícia. É a promotoria criminal. É o juiz criminal. Tá? Então, quem vai atuar na repressão é o sistema de segurança pública, o sistema de justiça criminal. E nós temos a linha da proteção, que é onde vocês atuam. Mas a linha da proteção, ela pressupõe, como eu falei, essa ação múltipla de diversos atores. Mas começa, onde é que começa todo o atendimento protetivo? Onde tem que começar o atendimento protetivo não é no Conselho Tutelar. Onde tem que começar é naquele órgão agente que vai ser referenciado para, antes de mais nada, realizar a avaliação técnica do caso. Como eu falei, está na lei, é diretriz. Diretriz primeira, avaliação e atenção das necessidades. Eu chamo de diagnóstico. Dentro do diagnóstico, como parte do diagnóstico, sempre que possível, nós devemos ouvir a criança. E eu falo sempre que possível, porque muita conversa para lá. Eu falo sempre que possível, porque muitas vezes não será possível ouvir a criança. Por uma série de fatores, razão da idade, uma condição psíquica, ou porque ela está abalada emocionalmente, ou porque ela simplesmente se recusa a falar. E é um direito dela ao silêncio. Uma lei fala. Então, antes de ouvir a criança, inclusive tem que ser feita uma avaliação técnica das suas condições, ela tem que ser informada dos seus direitos, inclusive o direito de permanecer em silêncio, somente depois que você vai pensar em ouvir a criança. Então, uma coisa que não pode acontecer, como eu tenho visto acontecer em alguns municípios, é o conselho estar sendo chamado para ir lá na escola, na hora da aula, sequestrar a criança e levar para ser ouvida aquilo. A coisa está errado. Primeiro que o conselho não é serviço de transporte. Não é serviço, ponto. E muito menos serviço de transporte. Ou escolta de criança. Segundo, que não é a criança que tem que ser levada para lugar algum. A criança não pode ficar sendo levada de um lugar para o outro, aleatoriamente. Especialmente sem um planejamento, sem uma preparação. Muitas vezes fica horas esperando para ser atendido. Isso não pode acontecer. Tá? Nós temos que ter, né, um planejamento para que os órgãos, agentes responsáveis, especialmente por essas ações preliminares, né, o diagnóstico, né, a escuta da criança, se desloquem até onde a criança está. É eles que têm que ir até onde a criança está. Não é a criança que tem que se adequar ao que nós estamos oferecendo para ela. É o contrário, somos nós que temos que nos adequar ao que a criança necessita.
até para evitar causar qualquer dano colateral, qualquer prejuízo. Imagina, a criança está na hora da aula, está tendo conteúdo, que amanhã vai ter uma prova, ou está tendo uma prova, eu vou arrancar a criança da sala de aula, eu vou criar uma situação de constrangimento para aquela criança, eu vou, inclusive, desestabilizar emocionalmente aquela criança, para ouvir essa criança em algum lugar. Pior ainda se for uma delegacia de polícia, como eu tenho visto acontecer. E eu tenho dito uma coisa que nós temos que combinar entre todos os autores do sistema, é que nenhuma criança vítima jamais será levada a uma delegacia de polícia. Jamais, jamais. Porque uma delegacia de polícia não é local adequado para ouvir uma criança. Ela pode ser ouvida em qualquer lugar. Por que tem que ser na delegacia? Não há necessidade. Mas enfim, o primeiro passo das ações de proteção sempre será o diagnóstico. Se não for feito o diagnóstico antes de qualquer providência, isso por si só já vai dar margem para a revitimização, já vai dar margem para a violência institucional. Então, o primeiro passo que vocês vão ter que construir isso no município de vocês é vocês terem à disposição, não é a disposição do conselho, não é a disposição do promotor ou do juiz, é a disposição da criança que necessita profissionais, técnicos, 24 horas, porque isso aqui não é só para funcionar das 8h30 até as 11h30, da 1 até as 5, de segunda a sexta. Até porque as violências, as violações de direitos, elas vão acontecer a qualquer momento. Não tem hora para acontecer, aliás, vai acontecer mais frequentemente à noite, final de semana, feriado, do que durante o expediente. E como nós não temos como combinar com os abusadores, violadores, que só vão abusar, violar, vitimizar no horário do expediente, nós temos que estar à disposição, o sistema tem que estar à disposição, a rede tem que estar à disposição para atuar a qualquer momento. E dentro do diagnóstico, repito, sempre que possível, você vai ouvir a criança. Uma vez feito... Gente, uma vez feito o diagnóstico, identificadas as necessidades daquela criança. Lembra lá? Está na lei. Olha lá, vamos fazer. O Murilo está falando, não, está na lei. Diretriz, primeira diretriz, comportar a avaliação do que? Das necessidades. Uma vez avaliado, uma vez identificada uma necessidade, o atendimento ele tem que ser prestado pelo poder público de forma espontânea, prioritária. Sem necessidade, não há previsão legal, não está aqui escrito que o Conselho deve intervir ou deve aplicar a medida para somente depois haver o atendimento. Não. Como eu falei, a previsão legal é que o Conselho ele vai ser comunicado para aplicar medidas, mas qual é a lógica da própria lei e do decreto, que o decreto deixa bem claro? Olha lá. Primeiro item, acolhimento ou acolhida. Não é colocar no abrigo, porque a definição de acolhimento do decreto, o que é? É justamente, entre outras, identificar necessidades. Você vai amparar a criança, você vai fazer com que ela se sinta segura, protegida, e já nesse momento tem que ter essa preocupação de identificar as necessidades daquela criança, para que logo depois sejam atendidas pelo poder público. Logo em seguida se fala na escuta. A escuta, como eu falei, como direito, não como obrigação, uma escuta sendo realizada com profissionais qualificados, que vão se deslocar até onde a criança está, que antes de ouvir a criança, vão avaliar a situação, vão planejar sua abordagem com cautela, vão informar a criança dos seus direitos, inclusive o silêncio, e ter um adulto da sua confiança, na sua companhia, onde não tem ninguém. Isso é uma opção da criança. E logo na sequência, você vai ter o quê? O atendimento pela saúde e pela assistência social. A saúde e a assistência social, elas devem naturalmente atuar, atender as necessidades daquela criança, mais uma vez, antes mesmo da comunicação do fato. Só se vai falar em comunicação ao Conselho Tutelar depois dessas providências que foram já tomadas. E o Conselho vai ser comunicado e informado do que foi feito ou deixou de ser feito, por que foi feito, por que deixou de ser feito. E eu tenho aqui nesse negócio aqui, ó, diagnóstico, escuta. Aí, uma vez feito o diagnóstico, avaliação técnica, já encaminha direto para todos os atendimentos protetivos da criança que forem necessários. A família já é encaminhada automaticamente para todos os atendimentos que a família necessite, por quem fez o diagnóstico, por quem identificou a necessidade. E o Conselho aqui, ó, ele é comunicado juntamente com o Ministério Público, e o
o que tem um asterisco aqui, ó? Asterisco. O que é o asterisco? Vocês não vão ler, mas tá, eu vou dizer. Está lá escrito: a comunicação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, salvo para fins de ciência, para dar conhecimento, né, que houve o fato, e fiscalização. O Conselho fiscaliza o atendimento, fiscaliza os equipamentos, mas vai fiscalizar por amostragem, não é em todos os casos. É o Conselho que vai definir se há ou não justificativa para a sua fiscalização naquele caso particular. Tem que ter algum critério que vocês vão ter que estabelecer para isso. E uma vez que você é comunicado, você vai verificar só se é pertinente ou não sua situação. Se for necessário que o Conselho tome alguma providência, se aquele órgão que fez o diagnóstico, que fez a avaliação, entender que é necessário que o Conselho ou a promotoria tome alguma providência concreta, ele tem que justificar, ele tem que demonstrar a real necessidade da intervenção do Conselho naquele caso, que, repito, é com natureza excepcional, e tem que fornecer subsídios, fornecer informações, dados, uma avaliação técnica que permita ao Conselho, primeiro, compreender e entender que de fato é necessário sua atuação, e segundo, para que ele possa tomar decisão. E repito, uma decisão que tem que ser fundamentada, não só para que a criança e a família entendam a razão de terem sido vinculadas àquela medida que foi tomada, que foi aplicada, como que o órgão que vai executar a medida também saiba que, se vocês simplesmente encaminham aleatoriamente CRAS, CRES, CAP, sei lá o quê, chega lá e por que ele acha veio para nós aqui? O que ele acha o Conselho encaminhou para nós? Eles nem sabem por quê. E assim como quem aciona o Conselho tem que ter essa cautela de justificar a razão do Conselho ter sido acionado, quando o Conselho aplicar uma medida e encaminhar para algum órgão, que é o órgão, presume-se de referência, para executar aquela ação, o Conselho também tem que justificar por que está encaminhando para aquele órgão, com base em que o Conselho aplicou essa medida, com base em que ele entendeu que é necessário que essa criança, essa família, se vinculem a essa ação de proteção, a esse programa de proteção, a esse serviço. Isso tem que ser explicitado, porque senão quem recebe a incumbência de executar nem sabe por que foi acionado por vocês, assim como vocês não vão saber por que foram acionados por eles. Então, uma coisa que nós temos que combinar com todo mundo, entre vocês e eles, e isso é uma via de mão dupla: toda vez que o Conselho for acionado por alguém, tem que ter uma justificativa, tem que ter demonstração da real necessidade da intervenção do Conselho, tendo a consciência de que essa intervenção ela é excepcional e está condicionada à demonstração da presença da situação de risco lá no artigo 98. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. E quando o Conselho acionar um órgão para executar alguma medida de proteção, ele tem que justificar por que está aplicando a medida, por que está acionando aquele órgão, para que nós possamos ter, por parte de quem vai executar, essa compreensão. E quando você aplica uma medida, eu já falei, gera um ônus, mas gera um ônus não é só para a família que o ônus vai ser gerado, vai gerar um ônus para o serviço. O serviço vai receber aquela incumbência de executar aquela medida. E aí eu pergunto para vocês, antes de aplicar alguma medida, vocês sabem quem é, qual é o serviço, qual é o programa, qual é o responsável pela sua execução? Aliás, vocês fiscalizam os programas e serviços, vocês conhecem, quando fala fiscalizar, mais do que fiscalizar é uma palavra pesada, vocês conhecem os programas e serviços, a estrutura que eles têm, física, técnica, conhecem os profissionais que executam essas ações, conhecem o seu grau de competência técnica para executar essas ações, porque, como eu falei, nós lidamos com situações que são, em regra, de altíssima complexidade. Se você simplesmente jogar para o CREA, jogar para o CREA, para o CRAS, ou para qualquer outro serviço, sem conhecer o equipamento, sem conhecer a sua estrutura, o seu grau de preparo técnico para executar aquela ação, você está simplesmente delegando uma responsabilidade a alguém que você nem sabe se tem preparo para atuar naquele caso. Isso é uma coisa que não pode acontecer.
Porque os CREAs e CRAs, em regra, estão sobrecarregados de demandas que são próprias da assistência social. E você jogar mais uma incumbência para eles, sem conhecer, até se ele está preparado para executar. Aliás, para que CREAs, CRAs ou qualquer um execute uma medida, tem que ter o quê? Tem que ter um programa, se fala em programa, que seja documentado, que tenha que estar lá toda uma série de cautelas da metodologia de abordagem, intervenção, quem é o responsável, etc, etc, etc. Tem que estar bem documentado isso. E esse programa tem que estar registrado no CMDCA. Vocês têm essa cautela de verificar se CREAs, CRAs, CAPs, quando executam as medidas que são previstas lá no Estatuto ou em outras leis, eles têm programas documentados, registrados no CMDCA, ou estão encaminhando para o CREAs e para o CRAS, assim, genericamente, sem conhecer sequer a estrutura, sem conhecer se eles estão preparados ou não, se há um planejamento estratégico ou não, para receber aquela demanda e executar aquela ação. Os profissionais que estão lá atuando têm preparo técnico para enfrentar, né, os problemas com esse grau de complexidade. E se o atendimento está sendo prestado em domicílio, se for preciso, mas quando eu falo em domicílio, não pode ser uma invasão de domicílio. O atendimento em domicílio tem que ser muito, muito, muito bem planejado e executado, para que a família, de fato, se sinta amparada pelo serviço e não perseguida, e não invadida na sua privacidade, na sua intimidade, no seu lar. O ingresso do serviço do domicílio tem que ser combinado com a família, tem que ser autorizado pela família, não pode ser feito de qualquer jeito. Vocês têm que cobrar deles essas cautelas mínimas, e aí tem que ter, repito, um programa específico. Nada impede que o CREAS execute uma medida, desde que ele tenha preparo técnico, desde que ele respeite, observe alguns requisitos que são necessários para ele executar essa função. Agora, atenção aqui, isso é importante, eu tenho falado isso, quem tem acompanhado as minhas lives tem visto, tenho falado isso, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu falo em política pública, né, essa política pública, né, que o atendimento que nós vamos imaginar para a criança, que a própria atuação do conselho vai estar inserida, né, eu estou falando de uma política pública que não é um puxadinho da política da assistência social ou da saúde, que é uma política pública autônoma, é a política da infância e juventude. Quem delibera, quem define essa política, quem que é? É o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que é um órgão, por natureza, intersetorial. A assistência social está lá dentro, tá, mas também está a saúde, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a habitação, né? Enfim, tem vários órgãos, vários setores da administração que estão lá dentro do CMDCA. Então eu tenho que começar a pensar na implementação, gente aqui, ó, falou, de equipamentos que sejam verdadeiramente especializados no atendimento dessas demandas, que, repito, são demandas naturalmente de altíssima complexidade, que vão fugir ao padrão que é atendido usualmente pelos CREAs, pelos CRAs, ou pelos CAPs, ou pelos equipamentos tradicionais em matéria de saúde e assistência social. E nós temos que começar a pensar, e vocês têm que começar a cobrar da gestão, dos conselhos que deliberam política pública, especialmente do CMDCA, e não é por acaso que o Conselho Tutelar está coladinho aqui no CMDCA, é para pautar o CMDCA, é para provocar o CMDCA, para cobrar decisões, deliberações do CMDCA, que o CMDCA aprove a implementação desses equipamentos, repito, especializados para além dos CREAs e CRAs. Não adianta sobrecarregar os CREAs e CRAs para além do que eles já estão sobrecarregados. E nós vamos precisar de equipamentos especializados em matéria de assistência social, em matéria de saúde, em matéria de educação, para poder atender essas demandas que são diferenciadas e altamente complexas.
E aí, o que eu tenho dito que é necessário? Que vocês entendam. Deixa eu pegar um artigo aqui da lei. Olha lá. Lei 13.431, artigo 19. Esse artigo 19 da Lei 13.431, ele delega uma série de funções, de atribuições, especificamente a quem? Ao CREAS? Ao CRAS? A assistência social. E por que ele não delegou especificamente ao CREAS e CRAS? Justamente porque ele quer que a assistência social implemente equipamentos, serviços, programas. O Estatuto fala só em programas, mas a gente fala programas e serviços, que vão atender essas demandas, que são altamente complexas, que são demandas em matéria de infância. Porque se eu for buscar lá na tipificação da Nota SUAS, onde é que está previsto que o CREAS ou o CRAS vão executar essas ações, eu não vou encontrar. Ou vou encontrar? Não vou encontrar. Mas eu não vou encontrar, então já não está na tipificação. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Não está na tipificação, então não vamos fazer. Né? Aí devolve, porque não está na tipificação. Peraí. Não está na tipificação, tá, da assistência social enquanto política autônoma da assistência social. Mas está na tipificação da lei. A lei estabelece essa obrigação. Está na lei. Aliás, a Nota SUAS não é lei. A Nota SUAS é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Eu estou falando da política da infância. E quem tem que deliberar são os conselhos da criança. Eu até tenho dito que o CONANDA, tem provocado isso, o CONANDA tem que urgentemente tipificar os programas de serviços em matéria de infância. Dentre eles, esses aqui. E eu tenho que ter clareza que quem vai executar isso aqui não é necessariamente o CREAS e CRAS. Eu até entendo que não deve ser o CREAS e CRAS, porque CREAS e CRAS são equipamentos da política da assistência social, que vai atender quem? Os vulneráveis socialmente. Só que isso aqui, as violências contra a criança, como eu disse, vão acontecer nas coberturas dos prédios luxuosos das avenidas mais sofisticadas das cidades do Brasil. Não são vulneráveis socialmente. As famílias não são vulneráveis. Você tem a vulnerabilidade, talvez, da criança naquela condição. Mas a família não é vulnerável. Ela não está sujeita, naturalmente, ao atendimento pela assistência social enquanto política da assistência social. Mas a lei delega expressamente. Não tem como dizer que isso aqui não é tarefa da assistência. Não tem como dizer que não é. Porque a lei diz que é. Pode não ser do CREAS, pode não ser do CRAS. Mas a assistência social vai ter que tomar providência. Por isso que vocês, quando se depararem com essas situações e tiverem que demandar a alguém e não houver o prévio referenciamento, né? Eu tenho aqui esse desenho mostra, né? O município aqui de cima, a rede está organizada, você tem clareza quanto às responsabilidades de cada uma das políticas públicas, o que cabe a cada um fazer, ou seja, os órgãos já estão identificados, referenciados, e quando eu falo, repito, referenciados, não é uma coisa aleatória, caiu para você, não, o referenciamento é junto àqueles órgãos, equipamentos, profissionais, que tem o quê? Preparo técnico para executar aquela ação. Então, quando você já tem os equipamentos referenciados nas políticas setoriais, aqui no modo geral, você pode encaminhar direto. Não, está definido que tal ação é de competência de tal órgão, beleza, encaminha direto. Não, no nosso município aqui, isso ainda não está definido. Não existe uma definição prévia de qual é o órgão responsável pela execução dessa medida ou dessa ação de proteção. Por exemplo, vamos pegar aqui de volta o artigo 19. Não existe ainda no município uma definição prévia de qual é o órgão responsável de assistência social pela elaboração desse plano individual e familiar de atendimento.
Aliás, no meu município isso nem é feito. Ninguém faz isso. Se atende assim, de qualquer jeito. Quando a lei exige que você tenha primeiro o diagnóstico. Porque o diagnóstico, evidentemente, antecede, né? Essa avaliação aqui prevista na lei, como diretriz, ela vai anteceder a elaboração do plano. Mas, uma vez que você fez o diagnóstico, identificou a necessidade, você vai elaborar um plano, igual o termo que a lei usa, plano individual e familiar de atendimento, que vai, a partir da identificação das necessidades, vai providenciar os atendimentos devidos pelos diversos órgãos competentes. A lei expressamente delegou essa tarefa à assistência social. E mais, diz que esse plano vai ser elaborado com a participação da criança e do adolescente, sempre possível. E o plano A, a preferência vai ser o quê? Manter a criança onde? Na família. Apesar da situação de violência. Isso aqui é uma lei que fala da violência contra a criança. Apesar da violência, a criança, o plano A é manter na família. Se alguém tiver que se afastar, quem que é esse alguém? É o agressor, é o vitimizador. É ele que tem que se afastar e não a vítima. E aí tem outras ações